Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ver agora, tá certo? As relações trigonométricas em um triângulo abreviado retângulo, tá bom? Essa aula ela vai ser gravada porque alguns colegas de vocês não estão tendo acesso ao aplicativo Google Meet, certo? Então, essa explicação inicial ela vai ficar gravada e aí todos podem ter acesso a qualquer momento, tá bom? Então, começamos então as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá bom? Então, para começar, vocês já sabem, né, o que é um triângulo retângulo. É um triângulo que eu tenho um dos ângulos igual a 90 graus e ele recebe esse nome também, né, porque ele é exatamente, certo? Esse triângulo ele é exatamente a metade de um retângulo, tá bom? Então, a gente precisa também estar atento a algumas definições, né? Alguns conceitos, né? O que é cateto, o que é hipotenusa. Então, ó, eu tenho aqui esse lado oposto ao ângulo de 90 graus e eu defino como hipotenusa. Isso aqui vocês já sabem, né? Hipotenusa, ok? Então, lado oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa. E esses outros dois lados, que são adjacentes, né, ao ângulo de 90, eu chamo eles de catetos, tá certo? Catetos, certo? Que são os catetos. E aí, então eu tenho hipotenusa e os catetos de um triângulo retângulo, tá certo? Em um triângulo também eu tenho os ângulos, né? Ângulos internos, ângulos externos. Nos interessa aqui um pouco os ângulos internos, ok? Então eu tenho o ângulo de 90, certo? O ângulo de 90, esse ângulo alfa e esse ângulo beta. O que é que eu sei de um triângulo? Que a soma dos ângulos internos, né? O ângulo de 90, esse eu sei que é 90, o símbolozinho, tá certo? Vai ser 90 mais beta mais alfa tem que ser igual a 180 graus, ok? Então, 90 graus mais beta mais alfa, 180 graus. Eu também sei, então, que beta mais alfa obrigatoriamente tem que ser 90 graus, não é assim? Então, quanto aos ângulos, né? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é igual a 180 graus, tá certo? E aí eu tenho no triângulo, eu tenho hipotenusa, né, que é o lado oposto ao ângulo de 90. Eu tenho os dois catetos, tá certo? Que são os outros dois lados do triângulo. Isso nós já vimos lá no teorema de Pitágoras, tá certo? Vou dar uma pausazinha aqui para apagar o quadro. Daí eu preciso saber também, né, aí aparecem as relações trigonométricas agora, tá bom? São relacionadas aos ângulos, né? Aí aparece que razões são essas, né? Seno, cosseno e tangente, tá bom? Seno, cosseno e tangente. Então, se são razões, se são relações, elas são divisões, proporção, tá certo? Então, é bem simples de identificar isso aqui, tá bom? Aí eu vou colocando aqui e a gente vai comentar, tá bom? Então, o que seria o seno, tá bom? Então, o seno seria o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá bom? O
que seria o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem. Alex, o que vem ser esse cateto oposto e cateto adjacente? Eu sei que esses dois aqui, né, que o B e o C, eles são catetos. Mas como é que eu vou descobrir se eles são catetos opostos ou cateto adjacente? Quem é que é oposto, quem é que é adjacente, né? Aí assim, ó, vai depender sempre do ângulo que você vai tomar como referência, tá bom? Então, se eu tenho, por exemplo, o seno de alfa, né? Então, quem é que vai ser o seno de alfa? Tomando como referência esse ângulo alfa, ó. Então, o cateto oposto a ele, certo? É o que está lá na frente dele, ó, certo? Do lado oposto, tá certo? Então, quem é o cateto oposto de alfa? No caso, seria o B, ok? Então, sobre a hipotenusa, tudo bem? Então, seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa, beleza? Aí, ó, então quem seria, então? Então, quer dizer que o seno de beta é diferente? É sim, ó, quem é o seno de beta? O seno de beta é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto a beta, ó? Oposto, ó, traça uma retazinha lá do vértice, uma flechazinha lá do vértice do ângulo, que vai apontar para o seu cateto oposto, tá certo? Quem é o cateto oposto de beta? Cateto oposto de beta é C. Então, seria C sobre a hipotenusa, que no caso aqui é A. Tudo bem? E quem seria, então, a tangente? Então, vamos fazer a tangente aqui de tangente de beta, né? Então, a tangente de beta vai ser quem, ó? Então, quem é beta? É esse. Então, vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto a beta? É C. Sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente a beta? É o cateto aqui, esse lado que forma o ângulo beta, tá bom? Que está do lado, certo? Então, seria, no caso, B. Ok? Então, relações. Então, o seno, o que é o seno? O seno é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas quem é que é oposto aqui? Né? Aí você vai ter sempre como referência um ângulo, tá certo? Você vai ter que ter como referência um dos ângulos. É alfa? É beta? Tá bom? Então, aí nós vamos ter cateto oposto ou adjacente, a partir da definição do ângulo, tá certo? Então, cosseno, quem é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas quem é o cateto adjacente, né? O cateto adjacente é o cateto que forma o ângulo também, ao lado que está adjacente, do lado aqui, tá certo? Ó. Então, o adjacente a alfa é esse, é C. Ah, mas então o adjacente a beta, quem é? É B. Então, sempre dependendo do ângulo que você tem, tá certo? Tangente do mesmo jeito. Então, a tangente a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, sempre lembrar. Oposto, qual é o ângulo que eu tenho como referência? Ah, esse ângulo beta. Então, cateto oposto a ele. Traça uma setazinha do vértice do ângulo, tá certo? Que ela vai te apontar para o cateto oposto, tá certo? Ela te aponta direto para o cateto oposto. Então, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá bom? Então, minha gente, vou dar uma pausazinha aqui, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. E aí eu venho com outros vídeos, tá bom? Com resolução de exemplos, ok?